Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que está acompanhando o nosso curso, está percebendo a profundidade das cartas de Paulo e a necessidade que nós, enquanto cristãos católicos, temos de estudar as cartas do nosso querido Paulo de Tarso. A Escola Católica da Fé vem há bastante tempo nos impulsionando a esse caminho de estudar, de ler e de nos aprofundarmos nas suas cartas, porque se nós nos distanciarmos muito da raiz católica, nós vamos começar a perder espaço da nossa própria identidade, abrindo margem para que outros pensamentos, outras maneiras de agir e refletir Deus se aproxime de nós. Por isso que é o nosso compromisso na Escola Católica da Fé que você entenda um pouco melhor algumas passagens bíblicas para que você consiga, como diz Pedro na primeira carta, é, dar as razões da sua fé, tá bom? Então nós vamos continuar o nosso estudo aqui com uma das cartas mais antigas, foi escrita ali no ano 51 depois de Cristo, tá? Então do Novo Testamento é uma das mais antigas juntamente com Coríntios, tá bom? Então vamos dar sequência aqui ao nosso caminhar. Vamos lá. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é um documento tão essencial da nossa leitura, porque vai mostrar para todos nós a importância dessa comunidade, o carinho que Paulo tinha por essa comunidade, por essa igreja que nascia, e esse carinho e essa preocupação são traduzidos em linhas onde Paulo bate palma por toda a fé que esse povo tem, por estarem tão jovens nesse caminho e já dando boas respostas, mostrando que a palavra de Deus teve um efeito muito grande naquela comunidade, tá bom? Paulo novamente vai colocar a questão do cuidado com o próprio corpo, do cuidado com as escolhas que você faz, porque isso pode atingir o jeito em que você entende e percebe a fé, tá? E por esse motivo, a carta ela é extremamente essencial para todos nós que precisamos entender um pouco mais da personalidade de Paulo de Tarso. Tá? Então, a primeira carta aos Tessalonicenses é um dos documentos mais antigos do Novo Testamento. Como eu já havia dito, escrita por volta do ano 51, enquanto Paulo estava em Corinto, porque Paulo foi perseguido. E eu vou ler isso para vocês aqui já já. Paulo foi perseguido, expulso, teve que fugir às pressas, né? E mesmo assim ele não desanimou nessa missão que Jesus confiou a ele. Então, como a compreensão do contexto histórico de uma carta bíblica pode aprofundar o nosso entendimento e das suas mensagens e a aplicação na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, tá bom? Então, nós vamos começar por esse ponto aqui. Mas como é importante todos nós sabermos do contexto histórico, eu vou aqui abordar com vocês algo bem rápido sobre essa comunidade da Tessalônica, tá? Então, a cidade da Tessalônica era um importante centro comercial e político na província romana da Macedônia. A Macedônia hoje, ela estaria dividida ali entre a Grécia, a Albânia, a Sérvia e a Bulgária, tá? Então era uma região grande, muito grande, e um centro comercial romano muito significativo, muito importante. Tinha uma população que variava entre gregos, romanos e judeus. Por isso que Paulo ataca, né, no bom sentido, essa comunidade, tá bom? É uma localização estratégica, porque era uma rota comercial importante. Então, Paulo, estando na Macedônia, falando para um grupo de pessoas, eram sementes disseminadas em toda aquela região. Então, por isso que Paulo não fez uma viagem à toa, ele escolhe muito bem a região, porque ele sabia que dali poderia respingar em outras comunidades também, tá? Essa foi uma igreja fundada por Paulo na sua segunda viagem, tá? Que se você ler ali em Atos 17, de 1 a 4, ele já dá essa indicação das suas viagens e o porquê que ele faz isso, né? Por conta da grande missão que ele recebeu de Jesus de falar, né? Antes ele era um perseguidor, agora ele é um servo de Cristo, onde ele vai dizer: não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, não é? Paulo ele ficou nesse local por
mais ou menos 3 semanas, tá? Então, em 3 sábados seguidos, Paulo pregou na sinagoga local, né? E levou muita gente a uma conversão, a entender que o Deus que eles tanto buscavam, diluídos em vários deuses, ali estava em uma só pessoa, né? Estava na presença de Jesus Cristo, no sacrifício que ele fez, em todos os seus prodígios. E Paulo, ele também colocava um pouco da sua própria experiência. Ele não tinha vergonha de falar dos erros que ele havia cometido, dos inúmeros cristãos presos, perseguidos, torturados por ele, mas que Jesus se coloca na frente dele, o deixa cego por 3 dias, restaura a sua visão e o convida a uma nova missão, tá? Paulo ficou por 3 semanas nesse lugar, então, como eu já tinha dito, e ele saiu dali fugido, né? Junto com Silas, ele fugiu para a Bereia. Então, nesse momento, eu vou ler aqui um trechinho da introdução que está presente na Bíblia do Peregrino. A Bíblia do Peregrino é uma Bíblia muito bacana de estudo, se você puder adquirir, é uma boa, tá bom? Então, vamos lá. Ó, a circunstância das cartas podem ser reconstruídas combinando o relato bastante esquematizado que está presente em Atos. Expulso de Filipos, Paulo dirigiu-se a Tessalônica, onde fundou uma comunidade. Tendo fugido logo daí, partiu para a Bereia. Até aí o perseguiram e ele foi para Atenas. Olha quanto que Paulo era perseguido. Tendo fracassado na capital cultural, fixou-se com relativa estabilidade em Corinto. Assaltou-lhe a lembrança dos tessalônicos e a preocupação por essa comunidade jovem e ameaçada. Enviou-lhe seu fiel colaborador, Timóteo, para que os confortasse e voltasse com notícias. E aí, Timóteo volta com inúmeras boas notícias e uma questão teológica muito importante. Então, ao voltar, ao retornar, Timóteo fala para ele, olha, é uma comunidade vibrante, muito legal, muito bacana, mas que hoje passa por um problema sério sobre a questão da parousia, da volta do Senhor. Porque o grande temor deles era com os que já haviam morrido. Então, por exemplo, se Jesus vai voltar e vai me arrebatar e vai me levar para ele por conta da minha conversão, por conta das minhas ações, por conta da minha falta de pecado, e os que já morreram? São entes queridos. Como que fica toda essa história? Olha que bonito como que eles entendem essa questão, né? E aqui nós temos um dado muito importante. Algumas cartas atribuídas a Paulo, muitos historiadores, pelo estilo literário, vão falar que não foi o próprio Paulo que escreveu. Isso você já acompanhou comigo nas outras aulas, tá? Mas esta carta é de autoria de próprio punho de Paulo, tá bom? Estando com seus colaboradores, Timóteo, Silas, mas essa carta é uma das primeiras que ele escreve. Escrita pelo próprio punho de Paulo também, tá? Então, ó, autores, o principal é Paulo, tá bom? Silas, né, ou Silvano, era um colaborador de Paulo nessa missão. Timóteo, jovem discípulo, ele é enviado para verificar a situação das igrejas que ele havia fundado. Mais jovem, com mais vigor físico, ele podia percorrer em menos tempo que Paulo e Silvano levaria muito mais tempo. Tá? Então, como eu já tinha dito, é uma das cartas mais antigas do Novo Testamento, escrita ali por volta do ano 50, 51. Tá? Considerado o primeiro grande escrito do Novo Testamento, isso tudo foi feito 20 anos após a ressurreição e a ascensão aos céus de Jesus Cristo. Então, relativamente, ao falarmos sobre a questão histórica, é um período muito curto. Né? Então, 20 anos depois, Paulo já estava ali exortando, criando comunidades e a coisa começou a esquentar, ok? Então, irmãos, olhando um pouquinho para a estrutura da carta de Paulo, dessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós temos aqui 5 curtos capítulos. São curtinhos, tá? Mas com uma profundidade muito grande. Paulo estava no começo do seu ministério missionário, ele estava cheio do seu vigor, né? E ele acabou fazendo
Uma carta curta, no entanto, muito profunda. Então, Paulo sempre começa com uma saudação, muito cordial, muito educado, mostrando toda a sua envergadura moral, tá? Uma pessoa formada na mais alta classe do judaísmo raiz, né? Ele mantinha o seu diálogo em alto nível, tá? No capítulo 2, ele vai falar sobre esse ministério dele, sobre o trabalho dele, tá? E por falar em trabalho, no capítulo 2, nós percebemos, nós temos ali uma indicação de que Paulo, ele não queria ser peso para ninguém. Ele não queria chegar numa comunidade e aquela comunidade ter que sustentar Paulo, dar tudo que ele precisava. Então, Paulo, ele chega a trabalhar para sustentar a sua estadia, que foi curta, foram 3 semanas, mas ele trabalha. E do que Paulo trabalhava? Paulo fazia tapetes. Imagina, uma pessoa que chegou a quase ser um juiz romano, fazendo tapetes para sobreviver, para não ser peso para ninguém. Isso é um baita recado se nós olharmos hoje em dia as muitas igrejas e o papel, né, desse dízimo, de tudo isso. Então, é importante pensar como Paulo imaginava o seu ministério para não ser peso para ninguém. Eu convido você a fazer a leitura desse trecho. Lá no capítulo 2, ele vai falar o seguinte, é o capítulo 2, versículo 8. Tanto bem vos queríamos que desejávamos dar-vos não somente o evangelho, mas até a própria vida de tanto amor que vos tínhamos. Ainda vos lembrais, meus irmãos, dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos de dia e de noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que pregamos o Evangelho de Deus, e vós sois testemunhas. Então, Paulo, ele mostra que não é porque eu estou sendo um missionário que eu não tenho que trabalhar para que eu tenha o meu pão de cada dia. O trabalho ele é essencial na formação do ser humano. No capítulo 3, ele faz o envio de Timóteo. Então, se você ler lá no primeiro versículo, por isso não podemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, na pregação do Evangelho de Cristo, com o fim de vos verificar e exortar-vos na fé. Tá? No capítulo 4, Paulo ele vai se ater a tudo aquilo que é sobre santidade, ser santo. Todas as suas recomendações de amor, de respeito, dessa busca por uma santidade, que não é uma santidade estéril, mas uma santidade que frutifica e convida outras pessoas também a esse grande trabalho, tá? Ele diz assim, ó, lá no versículo 1 do capítulo 4. Finalmente, meus irmãos, vos pedimos e exortamos no Senhor que, tendo ouvido de nós como deveis viver para agradar a Deus, e assim já viveis, todavia deveis progredir. Todavia deveis progredir. Nós não podemos nos contentar com a nossa atual condição de vida. Nós precisamos e devemos saber que o nosso papel de seres humanos é estar buscando a Deus constantemente. Lembra quando eu falei sobre os 2 tipos de perfeição? Uma perfeição que é voltada apenas para Deus, e essa é muito difícil nós chegarmos, mas tem uma perfeição que é humana, que nós podemos nos melhorarmos dia após dia. E essa busca por perfeição, ela é atingível, tá? Por isso o Paulo ele fala assim, sim, vocês precisam progredir. Já vivem bem? Vivem, mas precisam progredir sempre. E ele vai falar lá no versículo 3, porquanto é esta a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos aparteis da luxúria, que cada qual saiba tratar a esposa com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões. Então Paulo, ele monta uma carta simples, curta, mas com pontos bem definidos para animar, né, para exortar essa comunidade. E no capítulo 5, nós temos um grande tema que é sobre a vinda do Senhor. O Senhor está vindo, mas quando que ele vem? Será que é tão próximo assim?
Será que eu posso parar de trabalhar? Será que eu preciso parar de rezar? Será que eu posso deixar de progredir? Porque correu a boca pequena que a vinda de Jesus seria ali pelos próximos dias. Assim que ele foi assunto ao céu, o pessoal parou de. Mas preciso trabalhar? Preciso pagar meus impostos? Preciso continuar com a minha vida? Precisa. Precisa sim. Né? Tanto que essa carta aos Tessalonicenses ela é escrita 2 décadas depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Então, ele falava, gente, vamos trabalhar. O trabalho ele é essencial. E aqui nós temos um dos grandes temas centrais da carta de Paulo aos Tessalonicenses. É sobre a segunda vinda de Cristo, tá? Porque havia uma preocupação se, por exemplo, eu estou vivo e eu vou ver Jesus. Ele vem me julgar e vai me levar ao reino dos céus. E os meus parentes que já se foram? O que vai acontecer com eles? Eles vão perder essa oportunidade? Vão perder a graça? Olha só o tamanho da preocupação e a bonita inocência dessa comunidade. Eles preocupados com aqueles que haviam falecido. E aí, Paulo não ignora essa dor. Percebe que é como se fosse um pai cuidando de uma criança. Né? Ele não ignora os pedidos mais infantis que sejam. Né? E esse é um motivo bem interessante, porque essas pessoas não tiveram contato com Cristo. Poucos deles tiveram contato com os apóstolos. Né? Paulo era a referência mais próxima de Jesus que eles tinham. Então, muita coisa daquilo que os apóstolos já ensinavam, eles não tinham noção. Então, precisava de alguém com paciência, com carinho, que fosse dando a eles as respostas para as perguntas que eles tinham, né? E ele fala o seguinte, ó, no capítulo 4, ele vai falar o seguinte, no versículo 13, tá? Os mortos e os vivos na vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus. Jesus morreu e ressuscitou, é uma verdade. Mas se nós também morremos acreditando nesse projeto de Deus, personificado em Jesus, nós também teremos o mesmo caminho, né? Paulo diz. Deus há de levá-lo em sua companhia. Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Então, se a vinda de Jesus acontecer com a minha presença, com a minha vida ainda, eu não vou passar na fila, na frente daqueles que nos precederam, daqueles que morreram antes de nós. Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do anjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que são os mortos em Cristo? Os que morreram, mesmo não conhecendo a sua palavra, mesmo desconhecendo esse Jesus, que conviveu com muita gente, mas não com todos daquela região, tá? Eles estarão presentes, serão ressuscitados para esse julgamento, e essa vinda de Jesus vai levá-los ao céu também. Então, nós precisamos compreender que Paulo não deixa sem resposta essas pessoas, mas ele faz um adendo ali, né? Ele deixa um ponto de atenção, tá? Os que morreram em Cristo. Morrer em Cristo são todos aqueles que fizeram a sua vontade. São todos aqueles que ajudaram os irmãos que precisavam. São todos aqueles que, de bom coração, fizeram o seu melhor para amenizar a dor, o sofrimento, a fome, o frio do outro. Isso é morrer em Cristo. Se eu gastei a minha vida em prol daquelas pessoas que realmente precisavam, tá? Então essa vinda em Cristo, ela é uma
Não é uma cobrança que Cristo vem fazer, mas é uma constatação de tudo aquilo que você fez de positivo, de bom na sua vida, se você ajudou pessoas, se você foi outro Cristo na vida de alguém, tá? Então ele finaliza aqui no capítulo 4. Em seguida, isso lá no versículo 17, tá? Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. Então, Paulo deixa poético, né? Deixa isso uma metáfora muito bonita, deixa na imaginação das pessoas algo muito bonito, né? Então, ele vai ressuscitar as pessoas, os meus parentes, os meus pais, os meus avós, os meus irmãos que faleceram antes de mim, ele vai ressuscitar, vai trazê-los aos céus e depois eu também irei. Então já ninguém fica esquecido. Lembrando a passagem da ovelha perdida, onde ele vai deixar tudo para resgatar aqueles que precisam, não é? E assim estaremos, diz o Paulo, né? Para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros com esta palavra. Tá? E aí Paulo, ele fala, eu estou dizendo isso para você, leve essa mensagem para quem hoje está sofrendo, sem a esperança, ou sem saber para onde o seu amado, a sua amada, o seu pai, a sua mãe foi. Tá? Então ele nos leva a esse conhecimento de que todos nós, não importa se nós estamos vivos na hora que Jesus voltar, ou se nós já estivermos mortos, ele, ao toque da trombeta do anjo, ressuscitará a todos, ok? Portanto, meus irmãos, nós precisamos, ao lermos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, imaginar uma comunidade que nascia no colo do apóstolo Paulo. Uma comunidade jovem, com dúvidas sobre qual caminho escolher, mas desejosos de viver a vida em Cristo proposta por Paulo. Então, nós temos uma palavrinha bem importante, que é a parousia. A parousia é essa segunda vinda de Jesus. Tá? A parousia era toda vez que um rei, um governador, ia até uma determinada região, tá? Para fazer os acertos de tudo. Os acertos financeiros, os acertos jurídicos. Ele vinha exortar aquela comunidade a continuar no seu trabalho. Então, a parousia de Cristo é essa segunda vida dele. Mas não para cobrar impostos, mas para cobrar uma vida justa. Não para cobrar uma entrega física, financeira, monetária, mas para entregar a própria vida em favor do reino de Deus. Então, olhando pontos chaves dessa carta, nós temos a vinda de Jesus, né? A segunda vinda dele, bom, a certeza do retorno de Cristo, essa ressurreição dos mortos e essa nova vida aos que creem, tá? Uma exortação à pureza, à dignidade e uma conduta irrepreensível, isso é santidade, é agir de acordo com que com que Jesus sempre agiu, sendo fiel aos seus relacionamentos, evitando dar ao corpo vazão a qualquer sentimento que você tenha, mas cuidando disso também, tá? Um amor fraternal e mútuo pelas pessoas da comunidade. Comunidade que um fala mal do outro, uma comunidade que há disputa, isso não é bacana. Uma comunidade onde uma pastoral não conversa com a outra, onde a pastoral X quer fazer mais que a pastoral Y, porque ela precisa mostrar para o padre que ela... Isso não vai rolar, tá? Então, Paulo nos chama a uma santidade pura, uma santidade que nos conduza a uma vida irrepreensível diante de Jesus, tá? O quarto ponto que eu acho importante aqui é saber que nenhuma das comunidades por que Paulo passou não sofreram perseguições. Todas sofreram. Ainda mais porque elas nasciam num berço judaico, cheio de regras, cheio de opções para que, faça isso, faça tal regra, come tal coisa, dê tantos passos de sábado, não faça isso. Eram mais de 600 regras.
E essa comunidade nova que fala a única e principal regra é Jesus, o sacrifício com animais para aplacar a ira de um Deus, isso já não existe mais, porque Cristo foi o último sacrifício vivo. Tá? Então nós precisamos entender que essa carta de Paulo, ela é tão necessária, não só para essa comunidade da Tessalônica, mas para nós hoje também, para olharmos a nossa vida de cristãos. Como que a nossa vida de cristão hoje caminha? Como nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo uma vida irrepreensível? Nós estamos realmente buscando a santidade? Será que nas nossas rodas de conversa não sai uma piada, não sai um comentário que não agradaria a Deus? Vamos pensar nisso. Vamos olhar a nossa vida, se nós estamos deixando ela reta, para que ela realmente, na vinda de Jesus, eu estando vivo ou já morto, ele me chame à vida novamente e fala, muito bem. E assim como Paulo vai falar, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, estou pronto para receber a coroa da justiça. Vamos ter dignidade para isso, tá? E um quinto ponto importante é a importância do trabalho. O trabalho, ele é um treinamento diário que você faz para obedecer ao próprio Deus. Porque em todos os nossos trabalhos nós temos regras, nós temos prazos. E o trabalho, ele coloca o ser humano numa postura ereta e não numa postura de pedinte, humilhado. O trabalho, qualquer trabalho digno, tá? Então Paulo fala o seguinte: vamos trabalhar. Paulo trabalhou. Paulo tecia tapetes para pagar suas contas. Claro que quando Paulo chegava e as pessoas já sabendo um pouco da fama dele, isso nas próximas cartas, né? Era uma honra receber Paulo. Mas Paulo, ele sabia que ele não podia ser um peso para ninguém. E nós não podemos ser peso para ninguém. Precisamos, sim, dentro das nossas possibilidades, trabalhar para sanar todas as nossas obrigações. E isso é tratado muito forte nessas cartas aqui, tá bom? E, portanto, se nós lermos as cartas de Paulo, todas elas têm uma aplicação prática para o nosso dia a dia. Nós não podemos imaginar que esse recado dado por Paulo foi apenas a essa comunidade. Então, para a gente olhar para essa carta, olhando para nós também, para a nossa vida diária hoje, né? Esperança na segunda vinda. Viver com a expectativa do retorno de Cristo. Dormir e acordar todos os dias. Cristo está voltando. Cristo está chegando. Será que a minha conduta está muito boa? Então, eu vou dormir vigilante. Eu vou acordar vigilante. O meu dia inteiro vai ser vigilante. Eu não posso dar espaço para aquilo que vai me desviar do meu caminho. Por isso, a busca pela santidade é uma busca diária nas relações familiares, no trabalho, no curso que você faz, na empresa que você atua. Tudo isso é uma necessidade do cristão, estar o tempo todo vigilante. Jesus falava sobre isso. Não conseguistes nem rezar por uma hora que já dormiu, Pedro? Tiago, João. Jesus sabe da nossa fragilidade. Jesus sabe da nossa dificuldade. Mas ele também sabe que a constância, a busca constante dele para ele, nos fortalece e nos coloca no caminho de santidade. É difícil? Claro que é. Todos nós aqui passamos por situações que vão testar a nossa fé. Mas nós somos capazes de passar por esse teste. Sozinhos? Jamais. Eu preciso de muita oração. A minha vida tem que ser uma oração diária. Ah, eu só rezo de noite. Não, 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 não. A sua vida tem que ser uma oração diária. Reze em todos os seus momentos. Indo para o trabalho, voltando, estando em casa. A sua vida é um constante diálogo com Deus. Só diante desse constante diálogo com Deus que a nossa vida será melhor. Que a nossa vida será mais pura, mais santa também.
tá? Precisamos também cultivar o amor fraterno, a prática do cuidado com seus parentes, com seus amigos, com seus pais, com seus filhos, o marido com a esposa com o marido, o falar coisas bonitas, o elogiar, mas um elogio sincero. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Quais são as palavras que saem da sua boca constantemente? Você tem vigiado isso? Porque se sai da minha boca, é porque nasceu primeiro no meu coração. E aí nós podemos olhar para o nosso mundo hoje, né? Ah, eu vou até confessar aqui para vocês, eu mal assisto televisão, né? Não porque eu não quero, mas por falta de tempo também. Mas eu acho que até um certo livramento, tá? Até um certo livramento. As novelas que muita gente comenta, o conteúdo dela, as músicas, o teor das músicas, as palavras, as letras contidas, que colocam o ser humano embaixo, que colocam o ser humano sem dignidade, que traz as mulheres como objetos sexuais. Isso jamais pode ser aceito por nós. Por isso, nós precisamos ser perseverantes na fé. Porque o mundo vai falar pra gente, deixa pra lá. Não reza não. Não vai pra igreja. Eu sou catequista e eu falo para as minhas turmas de catequese organizar o domingo a partir da celebração, a partir da missa. Mas eu tenho uma festa para ir. Mas se a festa começa 8 da manhã, vai na missa primeiro. Eu não consegui ir na missa porque eu fui numa festa e eu pensei, e aí? Qual é o seu compromisso diante da vida? Nós precisamos compreender que ser perseverante não é uma vez ou outra, são todos os dias da minha história. E isso Paulo pede às suas comunidades. Nós estamos vendo isso em todas as cartas desse curso que nós estamos passando para você. Todas elas. Tá? E aí ele finaliza com a dignidade do trabalho, a valorização do trabalho honesto e da responsabilidade social como expressão de fé. O cuidar do outro, o ser honesto com seus prazos, o entregar aquilo que o seu patrão pede. Mas eu não gosto do salário que ele paga. Então você procure um outro trabalho. Mas enquanto você estiver nele, faça o seu melhor. Não se deixe levar pela cabeça dos outros que começa a esmorecer, a não fazer aquilo que é necessário. Não, seja digno o tempo todo. Digno o tempo todo, ok? Então, concluindo esse estudo, esse aprofundamento na carta de Paulo, nós temos aqui 4 pontos importantes, né? É saber que esse documento é um documento valiosíssimo, uma das cartas mais antigas que nós temos do Novo Testamento, tá? A carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ela vai trazer uma esperança escatológica, essa volta de Jesus, vai ser uma volta que eu preciso, para que eu possa viver em Cristo, eu preciso morrer em Cristo primeiro. Preciso gastar minha vida para isso, né? Ele vai nos tocar a uma vida de santidade e uma comunidade de amor, tá? Então, a primeira carta aos Tessalonicenses, embora escrita há quase 2 milênios, continua a oferecer ensinamentos relevantes para os cristãos contemporâneos. Através dela, vemos o coração pastoral de Paulo, sua preocupação com o bem-estar espiritual de seus convertidos e sua paixão pela verdade do Evangelho. Quem lê as cartas de Paulo e realmente mergulha nas suas palavras, percebe o fervor que esse homem tem por essa causa, que fez ele considerar esterco. Nós já falamos sobre isso também em outras cartas, né? Paulo considerou esterco tudo depois que ele encontrou com Jesus. Por isso, essa entrega a Jesus deve ser total e não parcial. Mas eu não consigo mudar tudo. Não consegue, de uma vez só não. Mas seja tudo nos seus pequenos momentos. Faça o seu melhor em todos os seus momentos,
para que você alcance a verdadeira santidade proposta por Paulo nessa carta. Então, deixo com vocês uma pergunta para a gente terminar esse nosso momento aqui. De que forma os temas abordados na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses podem impactar diretamente suas escolhas e prioridades do seu dia a dia? Que essa pergunta vá com você para suas orações, leve essa pergunta para o seu grupo de oração, para o seu terço, para suas reflexões do Evangelho. De que forma a carta de Paulo impacta na sua mudança? Porque mudou a comunidade de Tessalônica, mas hoje ela responde aos seus anseios? Ela fala com você também? Eu espero que sim, não é? Então, gente, agradeço muito essa oportunidade que nós tivemos aqui, para que a gente possa continuar rezando, para que a gente possa continuar não desanimando no nosso caminho, tá bom? Por isso, finalizamos esse nosso curso sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, vai ter a segunda para você também continuar com esse aprofundamento, tá? Mas espero que tenha valido a pena para você, que você tenha podido rezar a própria vida, se encontrar, ver os pontos que você precisa melhorar e aplaudir os pontos que você já tem vivido com santidade na sua vida cotidiana. Que Deus possa sempre te abençoar e que você conte sempre com a Escola Católica da Fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço, fique com Deus.